redimiu as nossas vidas. Ele libertou-nos. A ideia, aí a palavra redenção significa libertação. O Senhor nos libertou das garras do pecado. Estávamos por conta das nossas maldades, não é? O ser humano ele é mau por natureza, o ser humano é corrupto por natureza. Isso faz com que nós estejamos, o ser humano esteja distante de Deus. Então, Jesus, na cruz, Ele providenciou a nossa libertação. Ele nos libertou do poder do pecado e está nos trazendo a cada dia, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada mês, a cada ano, para mais perto dEle. Não é? Então, esse Redentor que adoramos a Cristo, porque Cristo é Deus, e adoramos a Deus. Então nós não adoramos outros deuses, nós adoramos a Deus, adoramos a Deus Filho, Jesus, adoramos ao Deus Espírito, são três pessoas, não é? Num só Deus, em três pessoas. Eu gostaria de conversar um pouquinho com você hoje, sobre o fato desse Jesus ser absoluto e pleno sustentador. Jesus Cristo é o nosso absoluto e pleno sustentador. Ele sustenta-nos, Ele nos sustenta em todos os sentidos. O livro de João, o Evangelho de João, é todo especial em nos mostrar isto. O Evangelho de João é uma das pérolas do Novo Testamento. O Evangelho de João é uma das pérolas do Novo Testamento. E isso em relação aos outros evangelhos. Não que os outros evangelhos não sejam. É a revelação de Deus, com ênfases diferentes. Os quatro evangelhos juntos formam uma revelação de Deus a mais completa possível. Mas, dentre esses quatro evangelhos, o Evangelho de João, ele se destaca por conta de algumas características. No Evangelho de João, no final dele, no capítulo 20, se você quiser abrir a sua Bíblia ali no capítulo 20, ele já mostra algo que se destaca. Assim como logo no começo ele mostra alguma coisa que se destaca. Então, assim, o Evangelho de João se destacando no começo e se destacando no final. Isso daí é marcante. Por isso que eu quero colocar pelo final, porque no final, lá no capítulo 20, no versículo 30 e 31, você vendo aí na sua Bíblia, ele diz: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, o objetivo aí do Evangelho de João é para que o que foi escrito seja escrito, para que creiamos que Jesus é o Cristo, para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus, não um filho de Deus, tá bom? É diferente. Um filho de Deus é um F minúsculo. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, porque nós nascemos de Deus. Por isso nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus porque nascemos como ser humano. Aquela ideia de que todos dizem que todas as pessoas são filhos de Deus. Não, filho de Deus é aquele que nasce de Deus. E o Evangelho de João, logo no começo, ele já vem dizendo isso. E a gente sempre lembra esse fato, sabe? Esse fato por quê? Porque isso é básico. Quando nós olhamos no Evangelho de João, lá no começo, ele diz lá no versículo, a partir do versículo 10, o verbo, ou seja, a palavra, o logos, referindo-se a Cristo, estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Então, filho de Deus é aquele que nasce de Deus, é aquele que o recebe. Ele não diz que é aquele que aceita, porque às vezes a gente fala, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não, recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como o texto diz, o verbo estava no mundo, Jesus estava no mundo, Logos estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o interessante é que ele continua dizendo, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, filho de Deus não é aquele que nasce da vontade do homem, é aquele que nasce da vontade de Deus. Eu sei, nós sabemos disso, pastor, eu já sei disso, eu sei que você sabe, eu também sei. Mas é isso que nós precisamos proclamar para o mundo. E a proclamação é mais convincente, tanto quanto isso está vívido na nossa mente e no nosso coração. Jesus é o Filho de Deus. Filho de Deus no sentido de o Deus encarnado, o Deus na forma humana, o Emanuel, o Deus conosco. Então olha só, o Evangelho de João, em poucas palavras, cujo objetivo está ali no final, que tudo o que se mostra no Evangelho de João é para que creiamos que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e para que crendo tenham vida em nome dele. E aqui logo no início a gente vê essa questão do Filho de Deus. Mas tem uma outra característica bem importante no Evangelho de João. Eu estou fazendo essa geral aqui, porque nós temos aí, desde o ano passado, estudado bastante o Evangelho de João, não é? Então nós estamos aí retomando um pouquinho e dando umas linhas, em linhas gerais aí, até para a gente fortalecer tudo mais que a gente vai falar hoje e nos outros domingos também. É interessante que o Evangelho de João, ele se destaca em relação aos outros evangelhos. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus começa falando de uma genealogia, a genealogia de Jesus, ou seja, os ascendentes de Jesus, a partir de Abraão. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para judeus, por isso é que a genealogia, ele começa ali uma genealogia, ou seja, filho deste, fulano nasceu de ciclano, ciclano nasceu de beltrano. Isso daí é genealogia, a linha genealógica de Jesus, e começa em Abraão. Isso por quê? Porque o Evangelho de Mateus é o Evangelho escrito para judeus, faz todo sentido. O Evangelho de Lucas, ele começa de Adão. Não vamos lá, só para ir adiantando, mas a gente vai percebendo algumas peculiaridades aí dos evangelhos bem importantes. Começa de Adão. Por quê? Porque Lucas escreve para gentios. Lucas não escreve para judeus necessariamente, ele escreve para gentios. Então os gentios não significava muito para os gentios a filiação de Jesus, a genealogia de Jesus partindo de Abraão. Talvez para alguns gentios eram aqueles não judeus, talvez para alguns gentios nem sabiam quem era Abraão, coisa que não acontecia com os judeus, mas sabia quem era Adão, o primeiro homem, o homem criado do barro por Deus. A partir de Adão criou-se Eva, e aí o gênero humano surgindo ali. Esse é o livro de Lucas. O livro de Marcos, ele não trata da genealogia, mas ele já vai direto para o ministério de Jesus. É um evangelho mais rápido, tanto é que ele é mais curto, ele tem 16 capítulos. O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. O Evangelho de Lucas é um pouquinho mais extenso também do que o de Marcos. O de Marcos tem 16 capítulos. Ele é um evangelho mais rápido, ele já começa com o ministério de Jesus a partir de João Batista. João Batista chegando, Jesus chegando,
Mas o Evangelho de João, em termos de genealogia, ele começa lá antes da criação do homem, inclusive. É interessante isso, quando ele começa, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Então ele mostra Jesus, não a partir de Abraão, não a partir de Adão, mas ele mostra Jesus lá na eternidade passada, criando todas as coisas. No princípio era o Logos, no princípio era Jesus, no princípio era a palavra, como algumas versões diz. Então esse é um outro destaque do Evangelho de João, o que torna o Evangelho de João uma pérola realmente do Novo Testamento. Uma outra característica bastante interessante e importante é que o Evangelho de João mostra, logo no início, uma nova criação. No princípio era o verbo, capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João. Como começa o livro de Gênesis? No princípio, Deus criou todas as coisas. Dois tipos de criação, uma coisa é criar todas as coisas, e a outra coisa é a recriação de todas as coisas, a partir de Cristo. Cristo é o novo homem, Cristo é o homem Deus, um homem perfeito, a partir do qual nós devemos nos espelhar. Então essa é a grande proposta. Então é muito interessante essas diferenças aí. Tem alguns outros destaques aí, o livro o Evangelho de João, bem interessantes. O Evangelho de João é o Evangelho do eu sou. O eu sou é uma expressão hebraica que gerou a palavra Yahvé, que às vezes a gente canta como Yeoa, não é? Yahvé, eu sou. Lá no capítulo 3 de Êxodo, a gente vê uma expressão assim, quando Moisés teve aquele encontro na sarça ardente ali, e Deus disse: olha, vai e tira o meu povo do Egito. E aí Moisés, conversando, diz: olha, eu não sou capaz disso, tal, mas aí ele foi convencido, e no final ele diz: quem eu vou dizer que quem está me mandando lá? Fala que o eu sou está te enviando. Então esse eu sou é o significado de Deus. Eu sou. Essa palavra eu sou é que derivou o Yahvé, a palavra Yahvé, que algumas Bíblias caracterizam como Senhor, com todas as letras maiúsculas. Então, eu sou. Esse eu sou designa Deus, tanto é que quando Jesus disse o eu sou para os judeus, eles pegaram em pedras para atirar em Jesus, porque eles entenderam. E o livro de João, o Evangelho de João, mostra esse eu sou de maneira muito clara, em relação a Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, todas essas expressões são muito fortes no Evangelho de João, que caracterizam o ministério de Jesus. Então olha só, são algumas coisas assim muito interessantes, que fazem, que se destacam no Evangelho de João. Por isso é que esse Evangelho de João é o Evangelho que nós sempre indicamos para as pessoas que têm uma nova vida em Cristo, uma conversão em Cristo. A gente começa dizendo assim: olha, comece a ler pelo Evangelho de João. Comece a ler pelo Evangelho de João, porque o Evangelho de João, ele tem uma menor conotação narrativa e mais uma conotação teológica, espiritual. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. E eu quero trabalhar um pouquinho esses dois elementos com você hoje, dizendo, até como justificativa do tema
Porque quando disse assim, que Jesus Cristo é o absoluto e pleno sustentador, a gente vai tentar mostrar aí em que sentido ele é o pleno sustentador. O que realmente Jesus faz? E vamos ligar isso com o fato dele ser o pão da vida e o fato dele ser a água da vida. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 6, versículo 35. É um dos textos. E depois também capítulo 7, capítulo 6 e capítulo 7. Capítulo 6 do Evangelho de João, ali no versículo 35. Capítulo 6, versículo 35. E depois o capítulo 7, no capítulo 7, dos versículos 37 a 39. Um dos textos, esse texto do capítulo 6, tem a ver com a multiplicação dos pães. Todos conhecem. Que aconteceu em Cafarnaum, no norte de Israel. Ali onde o Hezbollah está fazendo festa, lá em cima, não Hamas lá embaixo. Tá? Só para a gente contextualizar um pouquinho. Lá perto do Líbano, lá próximo ali de cima, Galileia. Ali na Galileia, era a terra de Jesus. Ele nasceu em Belém, ele nasceu ali no sul de Israel. Mas ele viveu em Cafarnaum, ali na Galileia. Esse texto da multiplicação dos pães se deu em Cafarnaum, e do capítulo 7 se deu na Judéia, se deu ali em Jerusalém, tá bom? Porque esse capítulo 7 tem o seu contexto, a festa dos tabernáculos. Olha, tudo isso tem muito a ver com o fato de Jesus ser o pão da vida, e de Jesus ser a água da vida. Tem tudo a ver com o fato de Jesus nos alimentar, sendo o nosso pleno sustentador, e nos dessedentar. Tem a ver com esses dois contextos. Vamos lá, capítulo 6, ali no versículo 35, que diz: quando os discípulos, os judeus, os discípulos disseram ali: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Ele estava se referindo ao pão que tinha sido multiplicado. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ou seja, me dá desse pão feito de farinha aí, ou com fermento, ou sem fermento, não importa. Esse pão que alimenta as nossas vidas, esse pão que nós não ficamos sem, é a necessidade primordial do ser humano, é o pão. Pão, não substituindo, mas representando todo tipo de alimento físico. O ser humano precisa de alimento físico, ele não vive sem alimento físico. Quando alguém não consegue viver degustando, deglutindo, ele precisa viver com sonda para alimentá-lo. Então o ser humano não pode viver sem alimento físico. E os discípulos estavam falando: sempre dê-nos desse pão. Ele estava se referindo ao suprimento básico das necessidades humanas. E Jesus responde e diz: eu sou o pão da vida. É muito interessante isso. É evidente que Jesus não estava dizendo que eles podiam morder Jesus porque ele era não, dá para perceber isso? Era metafórico. Um pouco mais do que metafórico, tinha um sentido mais amplo de sustentação de necessidades. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. O pão que nos alimenta fisicamente, depois de 2, 3, 4 horas, a gente está precisando de novo. Você almoça bem, chega depois de 3, 4 horas, está precisando comer alguma coisa de novo. E antes de dormir, você precisa ir lá mastigar alguma coisinha. De manhã cedo, a gente está doido de fome, querendo comer alguma coisa. Mas Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim,
jamais terá sede. Por isso, esse Jesus, ele é absoluto e pleno sustentador. Ali, ele usou um contexto de multiplicação dos pães, para trazer a informação de que Jesus era o pão da vida. Eles estavam sendo sustentados ali com o pão humano, com o pão das necessidades naturais. Justamente Jesus usou esse contexto para dizer que ele era o pão da vida. Olha só como Jesus é inteligente, não é mesmo? Como Deus é inteligente na sua revelação. Esse contexto foi um contexto muito importante aí. O que o homem realmente necessita não é o alimento físico, porque o alimento físico, daqui a pouco você está precisando de novo, mas o que Jesus se propõe a fazer é entregar o alimento espiritual. O alimento espiritual, Jesus se apresenta como alimento espiritual. No versículo 48 desse capítulo 6, ali do versículo 48 até o versículo 51, você que está acompanhando aí na sua Bíblia, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dê comer não pereça. Eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha só, aqui ele usa um outro contexto. Um pouco atrás, no versículo 35, ele usa o contexto da multiplicação dos pães e peixes, que eram uns poucos pães que não dariam para alimentar 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Ele multiplicou, para mostrar o quê? Que ele é o pão da vida, ele pode fazer muito mais do que isso, e tirar a fome natural do ser humano. Essa fome natural do ser humano está na forma de um vazio no coração. Um filósofo russo chamado Dostoiévski, ele diz que existe no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. E nós, com certeza, podemos dizer que esse vazio tem um formato. É o formato do quê? De uma cruz. Por quê? Porque Jesus é aquele que nos dessedenta, ou seja, ele mata a nossa sede. Não agora, daqui a pouco, ele mata a nossa sede espiritual, ele preenche esse vazio que existe no coração do homem. Essa é a fome do ser humano. Alguns dizem que é fome de relacionamento, outros dizem que é fome de significado, como nós temos visto às quartas-feiras, mas o que o ser humano precisa é de Cristo, porque Cristo é quem vai preencher o seu coração. Por isso Jesus Cristo é o absoluto e pleno sustentador. É muito apropriado isso. E ele relembra no outro contexto o maná no deserto. Os irmãos se lembram da história, quando o povo saiu do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto ali perambulando. Mais de 4, 5 milhões de pessoas, mais os animais, num deserto, 40 anos, teoricamente, mortos na primeira semana, falta de água, falta de alimento, porque no deserto tem o que a não ser areia e cacto? Absolutamente nada. No entanto, e pedra, né? Pedra, rocha, deserto da Judéia, ali mais para baixo um pouquinho, entre a península do Sinai, não é? Ali mais próximo do Egito, e a Judéia, o sul da Palestina hoje, o sul de Israel hoje. O que Deus fez? Supriu toda essa gente
400, supriu essa gente 40 anos com maná, um tipo de alimento que caía do céu, com gosto de mel, alto poder nutritivo, que até hoje não se sabe exatamente como é esse maná. Ou seja, o maná foi sustentação de Deus para aquele povo. E aqui ele se refere a isso. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, falando dele, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Então, nós vemos aí um outro referencial importante. Novamente, Jesus pegando um exemplo que os judeus conheciam bem, que os seus interlocutores conheciam bem, dizendo que ele é quem alimentava, e eles entenderam bem que não era igual aquele maná do deserto, não era igual o pão feito no forno, não era aquele pão feito de trigo, enfim, era ele, era no sentido espiritual. Jesus é o definitivo maná nesse sentido. Jesus é o verdadeiro pão para a vida eterna. E Jesus é a água da vida. Existem dois textos bem fortes que mostram que Jesus é a água da vida. Um deles é um diálogo com a mulher samaritana ali no capítulo 4 do Evangelho de João. Nós já falamos sobre isso, mas se você for ali no capítulo 4 do Evangelho de João, ali a partir do versículo 7, a gente vê essa conversa, esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos, por uma questão histórica que não vem ao caso a gente mencionar agora. E ela estranhou, não é? Como tu, sendo judeu, conversas com uma mulher samaritana? No entanto, a salvação é estendida aos não-judeus. Por isso é que eu sou salvo por Cristo, por isso que você que, se não for judeu, é salvo por Cristo. Esse capítulo 4, ele mostra esse diálogo, quando ele estava ali, sentado junto ao poço de Jacó, como diz o versículo 6, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido na cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, da mesma maneira como os judeus não se dão com os palestinos. É mais ou menos, guardando as devidas proporções, isso, tá bom? Porque os palestinos não são judeus puros, muitos deles não são judeus puros. Era o que acontecia lá em Samaria, a partir de um evento ali em 722 a.C. Ok. Aí ele continua dizendo assim: se você conhecesse, disse para a mulher, né? Jesus respondeu: se você conhecesse o dom, o presente de Deus, e quem é o que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. Dá para perceber que a mulher estava pensando numa água e Jesus estava querendo falar de uma outra água. Percebe? De onde vai conseguir essa água viva? A água viva para eles era água corrente, água que brotava da fonte, como os poços ali na Palestina. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Ou seja, quem beber desta água do poço que você está se referindo, voltará a ter sede. É a mesma coisa do alimento. Eu bebo água agora, daqui a pouco eu estou com sede de novo. Foi isso que Jesus disse: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar
para a vida eterna. Nossa, que texto maravilhoso, que mostra o quê? Que Jesus é a água, não a física, não o H2O, mas é a água que descedenta, é o vazio, é novamente o vazio do ser humano sendo preenchido, é a sede do ser humano de significado, é a sede do ser humano de realização, que ele só tem quando ele encontra Jesus e recebe Jesus no seu coração. Esse diálogo com a mulher samaritana mostra para nós, aí claramente, é uma das formas de aparecer aqui no Evangelho de João, que Jesus é a água da vida. O outro está no capítulo 7. No capítulo 7, ali no capítulo 7, diz ali no versículo 37 a 39, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse a respeito de fluir do seu interior rios de água viva, ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, o que aconteceu no Pentecostes, relatado em Atos no capítulo 2. Esse evento aqui aconteceu não em Cafarnaum, mas aconteceu em Jerusalém, porque era lá que os judeus iam de todos os lugares para celebrar a festa dos tabernáculos, que era para relembrar o tempo em que eles viviam em cabanas, é o que os judeus chamam de Sucô, com T mudo, a festa do Sucô. E ali durante 7 dias, eles tinham rituais de dedicação, de consagração. Então eles consagravam colheitas, eles consagravam os animais, e consagravam também, todos os dias, tinham momentos para cada tipo de consagração, e consagravam um pouco de água da fonte de Siloé, que era aquela fonte onde os judeus entendiam que iam quando a água se movia, quem tinha problema mergulhava naquela água e era curado. Então era muito famosa essa fonte da água de Siloé. Os judeus vinham, os religiosos da época vinham com um balde enorme e colocavam num funil essa água, derramando em cima do altar. Todos os dias eles faziam isso, dos 7 dias, mas o último dia era o dia mais importante, e era o dia em que eles estavam trazendo aquelas, como chama, aquelas talhas ou cântaros, aqueles formatos assim, todo bonito, né? E traziam ali e dedicavam aquela água, como sendo a água da vida, mas não pensando em Jesus. Interessante que Jesus participava de tudo isso. Olha só como esse contexto é importante, para a gente entender por que Jesus se levanta, no momento em que os judeus estavam derramando aquela água, cantando e derramando aquela água, pensando na abundância. Jesus se levanta e fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, essa água aí não tem significado. Quem tem sede, venha a mim e beba. Nossa, aquilo ali foi um impacto enorme para os judeus, porque os judeus sabiam o que significava aquela água sendo jogada ali. Significava abundância, não abundância de bens, mas abundância espiritual, presença de Deus, domínio de Deus, mesmo que dos moldes como eles concebiam. Nesse momento que eles estavam jogando esse cântaro de água ali, Jesus se levanta e disse em voz alta, não dá nem para imaginar esse som. A gente só tem essas palavras aqui. Jesus disse em voz alta, nós não podemos imaginar como era o som da sua voz.
gente não pode imaginar até onde foi essa voz. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É a mesma coisa que ele disse para a mulher de Samaria, mulher samaritana. A mesma coisa. Só que agora, para um público diferente. Num contexto diferente, num contexto de festa, onde para a mulher não significava espiritualmente tanto, mas para os judeus significava muito esse momento, aquela oferta de água para os judeus era tão importante que em todas as festas do tabernáculo, eles fazem isso. É a festa do Sucô, a festa das cabanas, a festa do tabernáculo, onde cada dia tinha esse ritual de ofertas, inclusive dessa água, mas o último dia era o dia mais importante, e Jesus vai ali no dia mais importante, um dia provavelmente onde ia fluir um número maior de pessoas, confiando naquilo que estava sendo feito, e Jesus disse ali, se alguém tem sede, e disse em voz alta, isso se destaca aqui no texto, Jesus se levantou, imagina todo mundo quietinho, Jesus sentado, de repente ele se levanta, certamente deve ter falado em voz alta mesmo, para todo mundo ouvir. Dá para imaginar um negócio desse? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A coisa ganhou um burburinho tão grande, que no versículo 40 é mencionado, quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam, este é verdadeiramente o profeta, outros diziam, ele é o Cristo enviado, outros perguntavam, por acaso o Cristo virá da Galileia, porque Jesus morava na Galileia, mas ele era de Belém, e eles sabiam que o Cristo viria da Judéia, por isso é que eles ficaram confusos, porque Jesus nasceu em Belém, ele só vivia na Galileia, e para eles não vinha ninguém da Galileia de valor. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Ele veio mesmo, ele só morava lá na Galileia. Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém se lhe pôs as mãos. Que coisa maravilhosa, que texto lindo esse, que mostra que esse Jesus é o nosso pleno, é o nosso absoluto e pleno sustentador. Não só porque ele nos sustenta com o arroz, com o feijão, com a água, com o suco, com o refrigerante, com o que quer que seja ali no... Não, ele nos alimenta com a maior necessidade que nós precisamos, que é preenchimento desse vazio que temos no coração. Jesus é o único que pode saciar a sede espiritual e a fome espiritual do ser humano. Por isso é que nós pregamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único capaz de suprir as necessidades reais, verdadeiras do ser humano. O ser humano pode ter todas as regalias e ter todo o alimento do mundo, nunca lhe faltar nada, ele sempre vai ser infeliz, enquanto ele não receber aquele que completa, que vai completar o seu coração. Jesus é o único que pode saciar a sede espiritual e a fome espiritual. A sede e a fome espiritual é saciada pela presença do Espírito Santo. Por isso é que ele diz que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E como menciona no capítulo 4, tem o significado, aqui mesmo no versículo 39, que ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem, haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado. Hoje ele é dado. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando no nosso coração. Por isso, amados irmãos, começar um ano
tendo essa convicção de quem é Cristo, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Aliás, esse é um elemento sustentador para vivermos alegres, que esse foi o tema da manhã. Vivermos alegre nesse ano, porque nós recebemos esse Espírito que flui como um rio de água viva, que alcança a vida eterna. Se você já recebeu esse Jesus, você sabe do que eu estou falando. Alguma coisa nos identifica, porque nós temos o mesmo Espírito, que é Jesus. Mas existem pessoas que ainda não receberam esse Jesus. Existem pessoas que não percebem o valor desse pleno e absoluto sustentador, não de pão, não de farinha, e não de água, H2O, mas sustentador espiritual, preenchimento do vazio interior. Alguns ainda não tiveram essa experiência. Eu não tive essa experiência até os meus 28 anos. Não sei quando você teve essa experiência com Cristo, mas se você ainda não teve, é hora absoluta de ter contato com esse absoluto e pleno sustentador de todas as coisas e do seu interior. Feche os seus olhos, vamos orar, e é um momento de reflexão até. Você que está aqui, ainda não teve essa experiência com Cristo, é o momento de dizer, eu quero esse sustentador pleno na minha vida. Ou se não, se você estiver me ouvindo agora pela internet, e crer nisso, porque Jesus disse, aquele que crê em mim, rios do seu interior fluirão de água viva. Ó Deus, nós te agradecemos, porque nós podemos viver de maneira abundante, não de alimento, não de bens, mas de realização, porque Jesus mora em nós. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos ser chamados filhos teus, porque o recebemos, como a tua palavra nos ensinou desde o começo. E te pedimos, Paizinho amado, convence com o teu Espírito vidas que ainda não tiveram essa experiência com Jesus, não sabem o que significa ser filho de Deus real, verdadeiro, não sabem o que significa ser templo do teu Espírito Santo, ainda não recebeu para morada no seu coração da pessoa de Jesus, ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida. Por favor, ó Deus, que nós possamos experimentar isto, que vidas possam experimentar isto, quer seja aqui neste lugar, quer seja entre aqueles que nos ouvem pela internet. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar.